Olha, muito se discute a respeito de fatores como a influência emocional, a eficácia da técnica operacional e a gestão de risco como fatores aí predominantes, fatores super importantes, né, que determinam a capacidade dos traders conseguirem sucesso no mercado, conseguirem sucesso na atividade de trade, né? Mas tem uma coisa que é pouco falada, e na minha visão é a principal responsável pelo insucesso dos traders, que é a questão da subjetividade. E eu já vou te explicar, desenvolvendo aqui meu raciocínio, por que a subjetividade vem antes da questão emocional, por que a subjetividade vem antes da técnica e por que a subjetividade vem antes até da gestão de risco, né? Pelo seguinte, vamos imaginar aqui comigo como que funciona a dinâmica de uma sala operacional, né? Seja de uma sala online, dessas aí que o pessoal transmite pelo YouTube, ou seja, uma sala ali de algum trader que está ensinando algum curso, alguma técnica, né? Então vamos imaginar como que é o dia a dia ali do pregão. Então tá todo mundo ali conectado, todo mundo ali ao vivo assistindo, né? Aí em determinado momento existe uma entrada para ser feita no mercado. Todo mundo vai, faz aquela entrada. A partir daquele momento, as pessoas começam a se comportar muito diferente uma das outras, né? E aí, o que acontece? Então vai ter um cara que o trade vai andar um pouquinho a favor dele, ele ali com medo da operação, já vai proteger no 0 a 0, aí o mercado volta, tira ele no 0 a 0. Vai ter um outro que quando o trade começar a andar um pouquinho contra, vai ficar com medo de tomar o stop cheio e vai mover o stop de lugar e vai acabar sendo stopado de forma desnecessária, porque o mercado bate no stop dele e volta a andar a favor do trade. Vai ter o cara que com medo, porque leu alguma notícia, tem algum receio ou está machucado com a quantidade de stops que ele está tomando no mercado, hesitou em fazer aquela entrada e simplesmente não entrou no trade. Vai ter um outro que vai deixar a operação andar um pouco mais, né? E vai mover o alvo de lugar e vai sair ali com um pouquinho na mão, o famoso mão de alface. Vai ter o outro que vai conseguir alongar a operação e esperar a operação chegar ali na evolução do alvo. Mas o que eu quero dizer para você? Que o comportamento da turma é absolutamente diferente e dificilmente você vai ter mais de um trader conseguindo o mesmo resultado na mesma operação. E olha como isso é sério. Vou repetir. Dificilmente você vai ter mais de um trader conseguindo o mesmo resultado na mesma operação, no mesmo ponto de entrada. Por quê? Porque eles simplesmente se comportaram de uma forma absolutamente diferente um dos outros, né? E isso faz com que eles tenham resultados absolutamente diferentes. Sendo que na mesma entrada, um pode ter não entrado, um pode ter saído com algum lucrinho, o outro com um lucro razoável, um lucro bom, e o outro ter tido um stop desnecessário. Então você vê, um ganhou dinheiro, o outro não ganhou nada e o outro perdeu na mesma entrada. Então, e por que isso acontece? Isso acontece por conta da subjetividade. O que foi a subjetividade, na verdade, neste exemplo que eu acabei de passar? A subjetividade foi que cada um, de acordo com o seu viés, de acordo com a sua interpretação, de acordo com a sua própria leitura, de acordo com a sua opinião pessoal, conduziu a mesma entrada, conduziu a mesma operação de formas diferentes. E é por isso que, na minha opinião, o que mais pega e o que é o calcanhar de Aquiles, que impede a galera de avançar no trading, é a subjetividade. E agora a gente vai já ver por quê. Porque olha só, nesse exemplo que eu acabei de passar, isso acontece todo dia, tá? Não é só um dia, não é um pregão só. Todos os dias que tem operação vai acontecer isso. Você imagina, se ao longo de um dia de pregão ninguém consegue ali ter a mesma visão e ninguém consegue ter o mesmo resultado, você imagina a bagunça que isso não vira em uma semana, em 2 semanas, em 1 mês, em 6 meses, né? Ninguém consegue sequer reconciliar as operações que deveriam ter sido feitas e a forma que elas deveriam ter sido conduzidas, né? E qual que é o problema que isso gera aí para 95% dos traders? O problema é que eles não conseguem sequer identificar quem que está em drawdown. Qual que é o problema? O problema está na estratégia que realmente não funciona, ou o problema está com o trader que não consegue executar a estratégia como deveria ser executada, né? Então é preciso fazer esse diagnóstico. E esse diagnóstico, quando você opera de forma subjetiva,
É impossível de ser feito. Porque você não está olhando para a estratégia como ela deveria ser executada. Você está olhando como cada trader executou. Então, cada trader diferente ali naquela mesma sala vai ter uma perspectiva absolutamente diferente, mas eles estão olhando para o mesmo cenário, para a mesma estratégia. Mas um vai fazer um diagnóstico absolutamente diferente do outro. Então, você veja que a subjetividade, por que ela é um problema tão grave? Porque ela impede que o diagnóstico primário seja feito, ou seja, aonde está o problema, né? Então, na minha visão, a subjetividade ela é o fator determinante para o sucesso, porque, inclusive, a maioria dos gurus aí que vendem coisas no mercado que não funcionam, eles sempre vão usar a subjetividade para colocar a culpa, para colocar a responsabilidade do insucesso no trader, porque o trader vai lá executar. Aí eles vão virar e vão falar assim, ah não, mas se você tivesse usado esse parâmetro em vez disso, se você tivesse conduzido assim, não assado, então eles sempre vão, depois que o mercado passou e você, trader, não conseguiu sucesso, eles vão achar ali alguma desculpa, alguma história para falar que você não fez o que deveria ter sido feito, da forma que deveria ter sido feito, porque é subjetivo. Então quando a história é subjetiva, cabe qualquer narrativa, cabe qualquer tipo de desculpa, né? E por que a gente então defende a metodologia objetiva? Porque quando é objetivo, não há o que discutir. Você consegue fazer uma análise, você consegue fazer um diagnóstico muito preciso do que funciona e do que não funciona. Porque veja, se estamos todos aqui de forma objetiva operando, o ponto de entrada está determinado, o ponto de stop está determinado, a projeção do alvo está determinada, e principalmente a forma de conduzir o trading está determinada, você sabe se você vai fazer trailing stop ou não, se você vai fazer parcial ou não, como que você vai ter que conduzir até o alvo, aonde que está o alvo está numa relação de 1 para 1, de 1 para 2, não é aquilo de cada um escolhe o seu alvo, um quer alongar, o outro já está satisfeito com esse resultado, não é isso. Por quê? Porque essas partículas de resultado, ou seja, cada operação individual vai compor para o todo da estratégia. Então, quando você olhar aquela estratégia, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, se ela tivesse sido executada seguindo todas as regras operacionais que são impostas, que são determinadas, né? Qual teria sido o resultado? É essa pergunta que os traders não conseguem responder, porque como eles são totalmente subjetivos, eles nem sabem dizer se é ele que está no drawdown ou se é a estratégia que está no drawdown. E aí você começa a gerar todos os outros problemas, né? Porque aí você interferiu na sua gestão de risco, né? Porque alguns traders ficam mexendo no stop, inclusive alongando o stop, né? Então se você alonga o stop, você saiu do risco que estava pré-definido, né, na estratégia, você acabou perdendo mais do que você poderia e deveria perder, então já mexeu no risco, né? Já mexeu no gerenciamento de risco. Se você não consegue determinar qual que é o problema e cada hora você tem um resultado diferente, né, porque você é subjetivo, você não consegue confiar na sua estratégia. E não confiando na sua estratégia, você ativa todos os gatilhos emocionais, né, que são ruins, que interferem e que geram erros operacionais. Então você não confia, você vai ficar tentando se proteger, você vai ficar tendo medo do stop, você vai querer se vingar do mercado e buscar o que você já perdeu. Aí ativa todos aqueles gatilhos mentais que são péssimos, né? E você não sabe se você de fato tem uma estratégia nas mãos que funciona ou que não funciona. Por quê? Porque como cada um executou de uma forma e ninguém executou seguindo as regras claras, e às vezes tem muitas estratégias que nem regras tem, porque tem muito guru que vira para você e fala, não, aí cada um adequa ao seu estilo, né? Então o meu estilo é operações mais longas, o meu estilo são operações mais curtas, mas eu acho um absurdo falar isso pelo seguinte, precisa ser feito um teste daquela estratégia de forma empírica, de forma objetiva, para saber quais são os parâmetros efetivamente que fazem com que aquela estratégia pare de pé e que ela consiga de fato extrair os melhores resultados do mercado. Não é o trader que tem que definir isso, quem tem que definir isso é o cara que está ensinando a estratégia, porque ele tem que ter essa bateria de testes na mão para falar para os traders o seguinte, olha, essa estratégia é melhor operar com retorno de 1 para 1, porque ela vai ter X% de taxa de acerto histórico e com essa relação de risco-retorno vai ter um resultado X. Ou não, já essa estratégia, como ela tem historicamente uma taxa de acerto mais baixa,
é necessário que a gente busque alvos mais longos. Mas olha a palavra que eu estou usando, é necessário, porque senão ela não para de pé, não é uma opção, não é uma escolha de cada trader, como normalmente falam por aí, né? Porque, gente, no final do dia, as estratégias, quando elas são testadas, os parâmetros operacionais são muito claros, o que funciona e o que não funciona, né? O horário operacional, a janela operacional é muito clara. Aonde tem estratégias, por exemplo, aqui no mercado nacional, no índice, que são boas na parte da manhã e na parte da tarde elas só destroem o capital. Então o guru, o professor, não pode virar e falar, não, cada um opera quando tiver tempo disponível. Não, porque aquela estratégia não para de pé em todos os horários, em todas as janelas operacionais. Ah, cada um escolhe o melhor tempo gráfico que se adapta melhor. Não! Tem estratégia que funciona muito bem num tempo gráfico e destrói o capital no outro tempo gráfico. Então você veja, quando a subjetividade entra em campo, a confiança sai de campo. Porque essas duas coisas não trabalham juntas. Porque a subjetividade não te dá ferramentas para você confiar na estratégia. Porque sempre que você entrar numa sequência negativa de drawdown, você nunca vai saber se a estratégia está entrando numa sequência negativa ou se é você que está entrando sozinho por conta dos parâmetros e do modo de condução que você está escolhendo operar. Então é uma pergunta que vai te perseguir para o resto da vida e você nunca vai ficar em paz consigo mesmo, porque você não vai ter as respostas que você busca. A única forma de você estar confortável no mercado e ter as explicações que você busca, ter o conforto que você busca, ter a segurança que você busca para operar, né? Inclusive para passar por períodos de drawdown, aguentar esses períodos de drawdown e sair deles vitorioso, recuperando esses períodos de drawdown, é tendo confiança no mercado. Se você não tiver confiança no mercado, na sua estratégia, né, você não consegue executar com perfeição. E a única forma de ter segurança é com objetividade. É olhando ali para o dado, para as regras claras, aonde que entra, aonde protege, como conduz, né, todas as regras de condução, como que projeta alvo, fazendo aquilo ali, ó. Não é 5, 10 vezes, é 50, 100, 200 vezes, qual o resultado que aquilo dá, qual que é o máximo drawdown que aquilo lá já atingiu, quantas operações negativas são esperadas antes da gente conseguir recuperar. Todas essas informações, esse conjunto, né, é exatamente o conhecimento dessas informações que vai te dar conforto, que vai te dar segurança para você operar e para você executar com perfeição de execução, seguindo ali exatamente as regras operacionais. Se você não tem esse conjunto de dados históricos, objetivos, ali, preto no branco, o que fazer, como fazer, que hora fazer e o que não fazer, você sempre vai estar em dúvida, você nunca vai estar confortável, porque você não sabe identificar, você não tem elementos para identificar. O que está falhando? Será que é a minha forma de condução? Será que eu faço parcial ou não? Será que é melhor o 2, 5 ou 10 minutos? E será que a relação de risco-retorno, qual que é a melhor? Será que essa estratégia eu compro e vendo? Né? Ou só compro, ou só vendo? Será que funciona melhor no índice ou no dólar? Né? Isso daí não são questões que cabe ao trader responder. De forma alguma. Porque quando você compra um curso, compra uma sala, compra um treinamento, você está comprando exatamente esse conhecimento de quem está te vendendo isso, de quem desenvolveu a estratégia, de quem se aprimorou na estratégia. Então quando você compra alguma coisa, você compra essas informações, você compra esses testes de vários períodos do mercado, longos, né? Então, porque senão quem está te vendendo placebo. Ele fala, olha irmão, eu te vendo aqui uma estratégia, eu te vendo aqui um robô, uma automação, e você determina os parâmetros, né, da forma que você achar mais adequado para o seu perfil. Isso é balela, gente. Não existe forma adequada do perfil para aquela estratégia. Existe uma bateria de teste robusta com dados reais mostrando, ó, isso aqui funciona, portanto você deveria fazer, e isso aqui não funciona. Ou até pode falar, quais são os parâmetros, depende do perfil, tá. Mas me diga, me informe, quais são minhas opções de perfis. Quais perfis funcionam, quais parâmetros, quais configurações funcionam e quais não funcionam. Né? Porque aí eu consigo escolher se eu prefiro operação mais curta, mais longa, mas desde que eu tenha informação para decidir. Não adianta você me colocar lá uma estratégia e falar assim, não, escolhe você o seu tempo gráfico, escolhe você a sua janela operacional, escolhe você como que você quer conduzir, se você quer fazer parcial, se você não quer, como que você quer projetar seu alvo, mais curto ou mais longo. Porque sem informação objetiva, você não consegue, de forma racional,
tomar nenhuma dessas decisões, porque você não tem dado. Você vai tomar decisão baseada em quê? Em achismo. Daí vai ter resultado ruim e o cara vai virar para você e vai falar assim, então, mas esse resultado ruim foi porque você escolheu esses parâmetros aqui, não aqueles. Só que você não sabia. Então, antes da questão emocional, antes da gestão de risco e antes da técnica, tem essa questão da metodologia, da abordagem. A abordagem no mercado precisa ser uma abordagem objetiva, porque a abordagem objetiva é a única que vai te provar que aquilo de fato funciona ou não, e é a única que vai te dar conforto, segurança, é a única que vai te permitir operar com tranquilidade, porque você conhece, você sabe qual a expectativa de comportamento histórico daquele operacional. Então você sabe, você ali tem claramente na sua cabeça o que você pode esperar, que tamanho de drawdown, quantas operações, que taxa de acerto mais ou menos. Óbvio que isso estamos falando de média histórica, não é cada operação vai ser exatamente igual, mas você precisa ter esses grandes números na cabeça para saber se o negócio está indo bem ou se não está indo bem, né? O que você deve fazer, o que você deve parar de fazer. E a única forma de você conseguir todas essas informações e todo esse conforto operacional que você busca, essa segurança, que a maioria dos traders não tem, é com a abordagem objetiva. Por isso que eu digo que a principal inimiga do trader que impede avanço, que impede os traders de entrarem ali na rota que vai levar para o sucesso no mercado, né, é a subjetividade. Porque ela te deixa vendido no mercado. Você não consegue sequer fazer os diagnósticos que você precisa para saber que caminho que você deve percorrer. Você opera absolutamente no escuro.